Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Aproveitando a quarentena, então, para poder realizar o nosso projeto de pesquisa, para poder ter um pouquinho mais de tempo para fazer as consultas doutrinárias, né? E para conseguir desenvolver o projeto, então, de acordo com o nosso calendário acadêmico, tá? Quero passar algumas informações para vocês, né? Em relação aos nossos prazos, então, via de regra, eles se mantêm como estão no calendário acadêmico da monografia 1, né? A única alteração que nós tivemos aí para manter vocês atualizados, e essa informação ela tinha sido incluída lá no portal do aluno e também no primeiro vídeo que foi gravado, eu ressaltei, né, que a carta de aceite, então, o prazo que nós tínhamos estipulado, ele sofreu uma alteração, né? Então, seria inviável a gente cobrar agora um prazo de vocês, sabendo que os professores estão em casa, né, fazendo as atividades de casa, e aí para colher a assinatura fica um pouquinho difícil. Então, foi combinado, então, por determinação da coordenação, esse prazo foi prorrogado, então, para uma semana posterior ao início das aulas presenciais, tá? Então, depois que iniciar nossas aulas presenciais, o acadêmico tem uma semana para colher a assinatura e depois, então, fazer o depósito da carta de aceite. Queria só fazer uma ressalva, então, que os acadêmicos que, por eventualidade, ainda não têm um orientador, que sinalizem, encaminhem e-mail para a coordenação, podem encaminhar com cópia para mim, para que eu tenha ciência, né? Que a gente precisa, então, encontrar um orientador que tenha disponibilidade para conseguir orientar vocês, tá? Então, os prazos se mantêm. Caso algum aluno não tenha orientador, precisa sinalizar, então, né, via e-mail. E a gente vai falar um pouquinho hoje, vou aproveitar esse espaço para fazer algumas considerações, então, em relação à parte de formatação, tá? Vocês já têm vários documentos incluídos no portal do aluno, né? Modelo, então, do projeto, relatórios, né? Vocês têm o material que foi ministrado às aulas sobre dimensões do conhecimento, sobre trabalhos acadêmicos, sobre a parte de metodologia. E aí me surgiu hoje que o aluno pode ter um pouco de dificuldade, então, na formatação, né? Eu sei que quase todos, a grande maioria, né? Praticamente quase todos os alunos fizeram a disciplina de métodos e técnicas, que é a parte de formatação, então, propriamente dita. Mas, para a gente refrescar a memória, para a gente relembrar, então, o que foi estudado, eu vou passar algumas informações para vocês e já quero dizer, então, que esse material vai ficar disponível no portal do aluno para que vocês tenham acesso. Inclusive, ele sofreu alterações em 2018 também, né? E essas alterações já estão nesse material. E aí eu vou incluir para vocês no ambiente do aluno para que vocês tenham acesso e possa auxiliar vocês, então, para o desenvolvimento do projeto, tá? Eu vou acompanhar, então, aqui no computador alguns elementos que são importantes e aí a gente vai conversando um pouquinho, então, sobre a parte estrutural, mas mais especificamente a parte de formatação, então, do projeto de pesquisa de vocês, tá? Bom, o que nós temos aqui? Acho que é importante a gente mencionar o seguinte, que a estrutura de um trabalho acadêmico, ele possui elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais, tá? Quando a gente fala em pré-textuais, a gente está falando, né, em capa, folha de rosto, folha de aprovação, agradecimento, epígrafe. E nesse material que eu vou passar para vocês, ele já está, né, marcado o que é facultativo, o que é opcional e o que é obrigatório, certo? Então, o elemento pré-textual são essas páginas iniciais, incluindo também o sumário, tá? Bom, as textuais propriamente ditas é onde a gente desenvolve o texto. Então, os elementos textuais são introdução, desenvolvimento e também a conclusão, tá? Os pós-textuais, então, são as referências, né? Quais são as obras que vocês usaram, ou jurisprudência, ou, sei lá, teses, né?
teses, dissertações, enfim, algo que o que vocês acrescentaram deve ser referenciado no trabalho de vocês, tá? Então, são elementos pós-textuais que a gente menciona, tá? As referências, tá? E os anexos também, que vocês anexarem, a gente menciona aqui na estrutura, é um elemento pós-textual, tá? O sumário, então. O sumário, a gente tem uma norma lá de 2012, segue a mesma norma, tá? No projeto de pesquisa ele já está estruturado, então para vocês é só uma alteração de página mesmo. Na medida em que vocês forem digitando o trabalho, vai ter uma alteração de página e esse sumário que a gente tem agora no projeto ele vai se manter, tá? O resumo, então, nesse momento vocês não vão precisar fazer o resumo, mas eu só vou dar uma dica, então, que serve lá para Mono 2, tá? Então, o que é o resumo? É uma síntese do trabalho de vocês, né? O leitor vai ter noção do desenvolvimento do trabalho, início, meio e fim, mas ele é limitado. Então, se a gente for falar assim de trabalhos acadêmicos e também de relatórios, ele tem em torno de 150 a 500 palavras. Se a gente for mencionar, então, artigos periódicos, por exemplo, de periódicos, a gente tem de 100 a 250 palavras. Então, esse material está completo aqui mencionando quantas palavras deve ter o resumo e a gente aplica aqui a NBR 6028, que é lá de 2003, tá? Vou encaminhar também esse material para vocês. Citações, tá? Eu acho que a parte de citação ela é bem importante, né? Por que motivo? Porque o aluno às vezes tem algumas dúvidas ainda em relação às citações. A gente tem 3 tipos de citação. A gente tem a citação direta, a gente tem a citação indireta e a gente tem a citação de citação, tá? O que é a citação direta, então? Ela é a transcrição tal e qual nós temos na obra. Então, de uma forma simples, eu vou copiar exatamente como está na obra e vou incluir no meu trabalho. Só que se essa citação direta, ela for até 3